Oi, eu sou a Viviane, sou aluna do oitavo semestre também da Univesp. E a gente vai começar agora o nosso vídeo de apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso para licenciatura em Pedagogia. O tema do nosso trabalho a ludicidade e o desenvolvimento infantil, os benefícios do lúdico no processo de ensino e aprendizagem. Esse tema, ele surgiu a partir da nossa observação dentro das salas de aula. A gente, nos estágios, tanto nos estágios quanto as pessoas que já trabalham na educação dentro das escolas, surgiu da nossa observação. O lúdico, ele tem comprovação, ele tem lei que regulamenta e orienta, estabelece que ele deve ser utilizado, porém ele é pouco utilizado dentro das salas de aula. Então o nosso trabalho ele surgiu dessa temática, né? Dentro dessa grande quantidade de alunos que existem no nosso país, o lúdico como uma abordagem que beneficia, facilita o processo de ensino-aprendizagem, ele é pouco utilizado, e principalmente para para crianças e adolescentes com algum tipo de transtorno, como o TDAH ou o autismo. Então a gente achou necessário e justificável a elaboração desse artigo, pautado nessa justificativa. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabel, sou aluna no oitavo semestre de Pedagogia da Univesp. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é a ludicidade no desenvolvimento infantil. Eu vou falar um pouco do lúdico e a relação da ludicidade com a educação e com o processo de ensino e aprendizagem. A relação da ludicidade com a educação e com o processo de ensino e aprendizagem passa pela psicodinâmica das cores de Jung, uma vez que o jogo e brincadeira auxiliam no processo de aprendizagem. A associação da ludicidade com a educação teve suas origens quando a criança chamado no jardim da infância. Segundo Kashimoto, quando a criança brinca, ela desenvolve, alcança seu pico. Outros autores confirmam esse pensamento, jogos e brincadeiras permitem que as crianças tenham uma base para sua aprendizagem e consiga desenvolver as habilidades. É necessário para viver em sociedade. O jardim da infância foi fundamental através da ludicidade, trabalhar o desenvolvimento físico e emocional, cogitativo e social das crianças. Para mentes e jogos, deve ser visto como mais uma maneira de mostrar o mundo e ensinar a criança como entender e como funciona. Friedman, que apesar do caráter educador que o lúdico assumiu, se teve tirar o prazer, os jogos, as brincadeiras trazem para a criança. O lúdico é indispensável na educação, principalmente na infantil, por facilitar a aprendizagem e também proporcionar as habilidades socioemocionais que as crianças utilizaram como base ao longo da vida. A ludicidade, como ferramenta da educação, traz autoconfiança, saúde emocional e envolvimento positivo e ativo do aluno no seu aprendizado. Para Kashimoto, os jogos traz para as crianças as regras que devem ser seguidas e as brincadeiras, proporcionando exercitar a imaginação. Donald Winnicott diz que a criança desenvolve o lúdico texto seu nascimento ou brincar, e ao comunicar para elas são indistintos. O DNA da criança já determina como vai ser o seu desenvolvimento, traz condições biológicas para isso. Já para Washington, a brincadeira pode ajudar a determinar a futura profissão da criança. Os recursos lúdicos proporcionam à criança o desenvolvimento pessoal, social, intelectual, que resultam na sua formação. Da independência, autonomia, criatividade, imaginação, acontece o crescimento cogitativo, cultural, social e pessoal. A ludicidade não pode ser vista como uma simples forma de brincadeira e entretenimento, mas sim como um importante recurso no processo do ensino e aprendizagem. Na educação, através do lúdico, a criança tem possibilidade de explorar o mundo e ao seu redor todos os tipos de vivências. É necessário que o professor, agindo sempre como mediador do aprendizado, proporcione as atividades que possibilitam o desenvolvimento e a participação de todos eles, e que participa da construção e do conhecimento.
Nossa pesquisa, ela vai se basear em alguns autores, né? Nós consultamos e estudamos a Lei de Diretrizes e Bases, nós também estudamos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a gente vai trazer estudos de alguns filósofos, alguns teóricos sobre essa temática do benefício do lúdico na educação. São esses teóricos, né? Almeida, Campos, Piaget, a gente vai trazer Montessori, Kishimoto também, Lucchesi, vários desses autores foram todos trabalhados dentro dessa nossa trajetória dentro da Univesp. Inclusive, muitos dos autores, muitas das obras, né, foram tiradas da biblioteca do AVA. Bom, a nossa revisão literária, a nossa revisão bibliográfica, ela começa com uma discussão. A gente traz essa discussão de que o lúdico ele é muito associado ao brincar, né? Ao brincar, ao jogo, à descontração, ao entretenimento. Realmente, ele é mesmo. Ele é atrelado a isso. Mas como uma ferramenta pedagógica, como uma ferramenta dentro da sala de aula, ele tem um poder muito grande. Ele pode facilitar o aprendizado, ele pode facilitar o contato do educador com aquela criança que possui uma resistência em estar perto das outras crianças, né? Ele pode facilitar um aprendizado, ele pode trazer momentos mais agradáveis dentro da sala de aula. Nem sempre se pensou assim, né? Antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas atrelavam a brincadeira, a ludicidade somente a brincadeira mesmo, né? Não havia um sentido nisso. Hoje, depois de pesquisas, comprovação científica, a gente sabe que a ludicidade, ela tá atrelada a brincadeiras, a jogos, só que usada como uma ferramenta pedagógica dentro da sala de aula, dentro da instituição escolar, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa, né? Ela pode estar aí facilitando o aprendizado, ela pode entrar como uma mediadora, ela pode facilitar o convívio das crianças, ela pode facilitar o entendimento de algum conteúdo, ou ela pode levar um pouco mais de leveza também, né? Porque às vezes dentro da sala de aula é aquilo tudo muito engessado, aquele trabalho muito engessado. Então a ludicidade ela vem para quebrar esse gelo, ela vem para trazer um pouco mais de leveza, para que sejam trabalhados os conteúdos curriculares corretamente, só que com essa abordagem mais leve, com essa abordagem que deixa o aluno um pouco mais confortável dentro da sala de aula. Uma colocação importante de Lucchesi sobre a ludicidade e sobre o brincar, né? A ludicidade, ela é definida, né, por Lucchesi como uma experiência interna do sujeito, que ele vivencia. Então a ludicidade ela é algo particular, ela tem significado para cada um, né? E o brincar, ele já se define pelo ato em si, pelo que está acontecendo, né? Pelo sentimento de liberdade que a brincadeira nos traz. Sabe que o brincar ele também mudou. O brincar antigamente era de uma forma e o brincar hoje é de outra forma. Hoje a gente vê muito esse avanço da tecnologia, o avanço temos os nativos digitais, não é? Como nós já estudamos inclusive esses semestres na Univesp, temos os nativos digitais, são crianças que aprendem por si. E a ludicidade é algo muito importante, é um recurso muito importante para ser trabalhado com essas crianças na nossa geração. Eles pouco se interessam por conteúdos, então a pedagogia conservadora, digamos assim, então essa pedagogia com esse viés da ludicidade, que pode também estar junto com a tecnologia, jogos eletrônicos, isso também facilita muito o aprendizado e pode despertar o interesse do aluno. Froebel, ele foi um dos pioneiros, né, a associar a ludicidade, os jogos, as brincadeiras, com a educação. Como que ele fez isso, né? Como que isso aconteceu? Isso aconteceu com a criação do jardim de infância, que é algo que veio de Froebel, né? Para ele, as ideias dele, elas partem do princípio de que quando a criança brincando, a criança aprende. Na educação infantil, o brincar, os brinquedos, eles sempre vêm como uma opção maior, né? É como se já estivesse associado educação infantil, creche, pré-escola com o brincar. Realmente está, porque são nesses espaços escolares em que a criança começa o seu desenvolvimento cognitivo e educacional, né? São os primeiros passos dela dentro da trajetória educacional que ela vai ter. E esses passos, eles começam a partir da brincadeira, dos cantinhos de atividade, que são super importantes, das atividades simbólicas, né? De pegar
alguma coisa e fazer disso aqui virar um outro objeto com a sua imaginação. Isso também é muito importante. E isso vai construindo dentro da criança os significados. Isso vai construindo dentro da criança o seu aprendizado, pouco a pouco, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Daiane, sou aluna do 8º semestre de Pedagogia da Univesp. Eu vou falar um pouco sobre a ludicidade, o lúdico na educação inclusiva, na educação especial. O lúdico, ele é toda uma ação que é uma atividade dentro de sala de aula. Essa ação é toda uma ação que traz uma diversão em sala. O lúdico, ele não é só uma ferramenta, ele ajuda a criança, dentro de sala, a criar uma autoconfiança, a se descobrir, trazendo o lado da criança criativo. Segundo Piaget, o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. Ela precisa brincar para crescer. Com isso, compreendemos a importância do universo lúdico na infância da criança, pois através dele, ela vai se desfazer, realizar seus desejos e implorar o mundo ao seu redor. A ludicidade, ela é de extrema importância para o desenvolvimento mental de uma criança, principalmente na educação especial. Através dela, a criança vai representar suas sensações, suas emoções. Podemos dizer, então, que brincar traz inúmeros benefícios aos alunos, tanto no social, cognitivo, psicomotor, entre outros. A construção do saber, com o lúdico, leva à construção do seu eu, o mundo em que vives, a criança se socializando. Vygotsky afirma que uma criança com deficiência não é simplesmente menos desenvolvida do que outra da sua idade, mas é uma criança que se desenvolve de outro modo, de outra maneira. Sendo assim, a arte de brincar é de grande ajuda para essas crianças com necessidades especiais, a desenvolver-se, a comunicar seus próprios e consigo mesmo. Compreender que o aprendizado é uma conduta humana própria de cada pessoa, e se aprender é uma prática individual, ao contrário disso, ensinar é uma ação coletiva, onde se espera que o docente ofereça a todas as crianças, sem nenhuma exceção, o mesmo conhecimento. O docente, o professor, ele tem uma grande importância para o ensino, para essas crianças. Levar eles, ter uma sala de aula, dentro de uma sala de aula, um lugar com ambiente escolar bom para aquilo, para as crianças aprenderem. Com isso, percebemos que toda atividade lúdica oferecida aos alunos com portadores de necessidades especiais, o quão importantes são essas atividades. E temos que ter um olhar para essas crianças e assim integrá-las no processo de ensino-aprendizagem. Precisamos romper as barreiras, porque ainda existe muito preconceito contra essas crianças, né? E sempre observando que as atividades promovem a inclusão das crianças com necessidades especiais. Eu mesmo tenho um filho que tem necessidades especiais e ele ama esses jogos, que ele estuda na APAE e ele ama a pintura. Então isso é muito bom para a inclusão dele. Ele melhorou muito depois dessas atividades lúdicas em sala de aula. E obrigada. Falando da educação especial, o lúdico ele é bastante utilizado, principalmente dentro das salas de atendimento educacional especializado. É um recurso bastante utilizado. A gente, inclusive, pode acompanhar várias aulas que utilizam esse recurso dentro dos nossos estágios, dentro das salas de atendimento educacional especializado. É uma maneira de tratar da educação de uma forma diferente, abordar o conteúdo de uma forma diferente, porque os alunos com deficiência, né, eles estão matriculados nas salas regulares, isso é o que regulamenta a lei. Então, existem essas salas de atendimento educacional especializado e é bastante utilizado. Os recursos utilizados são inúmeros. Eles vão desde folhas impressas, quadrinhos, caça-palavras, né? E chegam até a atividades musicais, atividades sensoriais. Um dos objetivos do nosso trabalho é demonstrar como a ludicidade pode beneficiar terapeuticamente alunos com algum tipo de transtorno. Essa questão de beneficiar terapeuticamente, ela está totalmente direcionada a questões psicológicas, questões emocionais, que podem estar relacionadas com alunos com transtornos ou não, e alunos com deficiência ou não. Beneficiar terapeuticamente dentro do contexto pedagógico, que é o que nos interessa, seria dentro do bem-estar da criança emocional,
psicológico, né, estaria dentro desse contexto, de estar trabalhando o conteúdo curricular, mas com esse viés psicológico, com esse apoio psicológico para essa criança, para esse adolescente. Porque a gente sabe, também está comprovado, né, com as pesquisas que a gente também trouxe no nosso trabalho, que questões emocionais e psicológicas, elas podem interferir no aprendizado do aluno, podem beneficiar ou podem prejudicar. Então, a gente traz esse contexto terapêutico dentro da escola para trabalhar as duas coisas juntas. São atividades que trabalham tanto o lado emocional quanto o lado cognitivo do aluno. O lúdico. O lúdico é uma ferramenta muito importante onde a criança ela vai aprender se divertindo, só que é necessário ter um objetivo claro, onde possa ser direcionado de forma correta e assim obter uma aprendizagem desejada. Segundo o campus, o ensino lúdico poderia ser uma fonte facilitadora se os professores pudessem se questionar e pensar na sua forma de utilização. Os professores precisam planejar a sua aula com objetivos a serem alcançados. Os jogos e brincadeiras não devem ser utilizados como forma de diversão. Devemos separar o brincar para se divertir e socializar e usar essas ferramentas como uma metodologia que facilite o ensino-aprendizagem das crianças. Bom, concluindo o trabalho, com base nas informações apresentadas, tendo como tema a ludicidade e o desenvolvimento infantil, foram explorados de forma bibliográfica trabalhos desenvolvidos anteriormente que serviram de caminho para a resposta do problema apresentado, que buscam referências sobre como as atividades lúdicas podem beneficiar o processo de ensino-aprendizagem e como esta abordagem pode contribuir de maneira lúdica, auxiliando o ensino terapêutico no desenvolvimento e na aprendizagem no contexto escolar. Levando em consideração o conteúdo apresentado, conclui-se que o ato de brincar tem total relevância na educação, sendo ela infantil, fundamental ou intelectual. Enquanto brinca, a criança assimila o conhecimento com mais facilidade, pois são momentos de interação social, ou até mesmo quando o propósito é feito individualmente, desde que tenha pesquisas com propósitos cognitivos de alcançar o aprendizado através da busca do educador. Afirmando que através dos jogos conseguimos alcançar conhecimentos positivos, o brincar é parte integral do desenvolvimento do aluno, se tornando fundamental na educação infantil ou se estendendo para a grade curricular em todas as etapas da infância. Dessa forma, afirmando que é de extrema importância que o ensino lúdico torne uma prática pedagógica válida e eficaz no processo educativo.